fazendo o jantar. Então você, fazendo uma frase dessa, Tom was cooking dinner, você explica uma coisa que estava acontecendo lá no passado, estava tomando um determinado tempo no passado, tá bom? Agora, nós vamos dar uma olhadinha então em simple past, passado simples. Presta atenção, verbos regulares e verbos irregulares, tá bom? Dá uma olhadinha aqui. Verbo regular é o verbo cook, por exemplo, cujo passado é cooked, se forma com ed. Então, se eu quiser falar eu cozinhei, I cooked. Ela cozinhou, she cooked. Se eu quiser falar eles cozinharam, they cooked. Então não vai mudar em absolutamente nada o verbo. Era diferente do presente, que você tinha que colocar S na terceira pessoa. O problema é que você tem verbo irregular, né, gente? O verbo have, o passado dele é had, não segue essa regra do ed, né? Tem uma forma própria, tá? Mas também serve para todo mundo. Eu tinha, I had. Você tinha, you had. Ele tinha, he had. E assim por diante. O auxiliar desse tempo é o passado do verbo to do, né? É o did. Então eu digo assim, Tom burned his hand when he was cooking. O verbo burn é o verbo queimar. O passado dele é um irregular, olha aí, burnt. Então o Tom queimou sua mão, a mão dele, né? His hand. Tom queimou a mão dele, ou a sua, né? Na verdade, a mão dele, when he was cooking, quando ele estava cozinhando. Então ele queimou a sua mão quando ele estava cozinhando. Tá ok? Se você quisesse negar essa frase, Tom did not. E aí o que acontece com o verbo? Volta para o infinitivo. Did not burn. Se eu quisesse interrogar, passava o did aqui para frente, ficava did Tom. E o verbo voltava de novo. Did Tom burn. Ok? O jogo com o auxiliar é exatamente o mesmo que você fazia com o did, com o does. Você joga ele junto do not e você nega, e o verbo volta para o infinitivo. Você passa ele para frente da frase e você interroga. E o verbo também volta para o infinitivo. Lembra-te de hoje em diante que did e does levam os verbos para o infinitivo. Os outros auxiliares não, deixa o verbo do jeito que está, tudo bem, mas o did e o does levam o verbo para o infinitivo. Cuidado com isso, hein? Tudo bem? Não está nada bem não, professor, eu não estou conseguindo visualizar a coisa ainda direito. Tá, então vamos praticar, né? Se a gente não consegue entender, o negócio é praticar. Vamos fazer exercício? Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Primeiro exercício. George fall off the ladder while he paint the ceiling. Eu tenho dois verbos. Um vai estar no simple past e outro vai estar no past continuous. Qual deles que vai ficar com sentido melhor, hein? George fall off the ladder while he paints ceiling. Professor, se você dá uma traduzidinha vai ajudar, né? Então vamos lá. George, o verbo fall, né? É o verbo cair. Então cair de algum lugar, que é a ladder. Ladder é escada, tá? Mas é aquela escada de que você encosta na parede, né? Então aquela escada de armar. While he paint, enquanto ele, aí tem o verbo pintar o teto. Então, Jorge cair da escada enquanto ele pintar o teto. O que eu vou ter que escrever? Que o George caiu da escada enquanto ele estava pintando o teto. Não é isso que faz sentido? Então, como é que fica em inglês? Isso. George fell off the ladder while he was painting the ceiling. Então, fell, o passado do verbo fall, é um irregular, tá? Ele tem forma própria. George caiu da escada enquanto ele estava pintando o teto. Tudo bem? Então, era uma ação contínua no passado. Ele estava lá pintando o teto. De repente ele caiu da escada, tá ok? Então uma ação curta que pegou e interrompeu uma outra que estava levando um certo tempo, tá bom? Vamos ver mais um exemplo? You watch television when I phone. Você assistir televisão quando eu telefonar. E é uma interrogação. Opa! Se é uma interrogação, significa que eu vou negar a primeira e não a segunda frase, correto? Eu vou negar a primeira. You watch. Se é you watch, eu vou ter que começar a minha frase. Se tiver verbo to be, eu vou ter que colocar ele na frente do sujeito. Se for auxiliar, eu vou ter que colocar o auxiliar aqui na frente. Então, você assistir televisão quando eu telefonar. Eu acho que é quando eu telefonei, você estava assistindo televisão, não é? Ah, então eu achei já que esse daqui é o contínuo e esse daqui é o simples. Como é que fica em inglês, hein? Isso, lembrou que aqui é uma interrogação e você tem que começar com o verbo. Em vez de you were watching, você estava assistindo, era were you watching? Você
estava assistindo televisão quando eu telefonei? Interrogação. Repetindo, você estava assistindo televisão quando eu telefonei? Verbo na frente do sujeito. Significa que você está fazendo uma interrogação, tá? Então, você estava assistindo televisão quando eu telefonei? Porque você não me ouviu, a televisão estava muito alta. Então, era uma ação contínua, tá? Uma ação onde você tinha alguém assistindo televisão, aí uma que corta o telefone e toca. Alright? Tem mais exercício, então vamos lá. Olha ali, ó. And wait for me when I arrive. And wait for me when I arrive. Então, and, esperar por mim quando eu chego. Ana, esperar por mim quando eu chego. Parece até o Tarzan falando, né? Ana, esperar por mim quando eu chego. Mas não é isso, a gente tem que completar. Se você fosse o Tarzan, você ia falar assim, mas você não é, né? Então você vai ter que fazer direitinho. Então, a Ana, o que eu tenho que falar? Por mim, quando eu cheguei, a Ana estava esperando por mim. Ah, eu acho que dá certo, né? Então como é que vai ficar em inglês? Anne combina com was, né? Wait mais ing. Então, Anne estava esperando por mim quando eu cheguei. Oba, até que enfim apareceu um verbo regular aqui, né? Facinho, só colocar ed. Então, Anne estava esperando por mim quando eu cheguei. Ufa, tá fazendo bastante exercício? Já tá suando, não tá? Mas ainda tem mais um, vamos lá. Parece a aula de aeróbica, né? Mais uma série. Então vamos lá, mais uma série aqui, ó. We not go out because it rain. Então, we tem uma negação para eu fazer. Out because it rain. Então, nós não... Go out é sair. Então, nós não sair porque chover. Acho que é... Nós não saímos porque estava chovendo, não é isso? Muito bem. Nós não saímos. Agora aqui, você vai ter que negar essa primeira frase. No passado simples, vai ter que usar um auxiliar. E eu não vou dizer para você que é o did. Opa, já disse. E aqui você vai ter que usar a forma do passado do verbo to be. Como é que fica em inglês isso? We did not go out. Então nota, nós não saímos. Professor, aqui não está no presente porque tem o verbo go? Não, está no passado porque você tem o did.